Muito bem, pastor Sóstenes, vamos conversar um pouquinho aqui sobre esse tempo, né, que tem causado aí tanta aflição a muitas famílias, e também a igreja, ela tem sido afetada com essa crise na área da saúde que o mundo tem enfrentado. Pastor Sóstenes, quando nós estudamos um pouco a história das grandes pandemias que assolaram o mundo, né, nós percebemos de que a história ela mostra como a igreja ela contribuiu no auxílio às vítimas, às pessoas infectadas por doenças que assolaram o mundo, né, durante a história. No século XIV, nós temos aí, né, a peste bubônica. Segundo estimativa, na época, quase 60% da população europeia foi atingido por essa doença, e quase 60% da população, as vidas foram ceifadas. Na época, sacerdotes da igreja caminhavam em busca de pessoas infectadas para lhe oferecer alguma espécie de conforto, né, através da palavra de Deus, através do evangelho. E também muitos sacerdotes foram, inclusive, não só infectados, mas mortos também com a peste bubônica. No século seguinte, nós tivemos então uma epidemia que deixou aí um rastro de quase 1 milhão de mortos na Itália. Também a igreja, no intuito de conter a pandemia, criou na época, né, a congregação sanitária, que tinha como objetivo a prevenção da doença, ações para evitar a propagação da pandemia, e ainda chegou a decretar quarentena, cancelou celebrações, e os fiéis foram convocados a fazer orações diárias, né, pela saúde dos infectados. Templos foram inclusive disponibilizados para receber os doentes e servirem provisoriamente como locais de isolamento, e até mesmo como uma espécie de hospitais aí, para que pudesse amparar os infectados pela doença. No século XVIII, nós tivemos uma outra grande pandemia, que foi a gripe espanhola, também conhecida como influenza. Essa pandemia ceifou entre 40 a 50 milhões de vidas, e 1/4 da população mundial contraiu a doença. No Brasil, a igreja intensificou sua atuação durante a pandemia da gripe influenza, na tentativa de amenizar o sofrimento dos infectados. Inclusive, pastor Sóstenes, agora em 2010, foi feito um estudo a respeito da importância da religiosidade presente no período de enfrentamento de pandemias, e como a igreja ela é essencial nesse momento para amparar os infectados, para trazer esperança e um certo consolo, né, às vítimas desse tipo de pandemia. Vendo essa panorâmica, né, a respeito de como a igreja ela tem trabalhado em grandes crises epidêmicas, a pergunta que eu faço ao senhor inicialmente é a seguinte: qual a missão, pastor Sóstenes, da igreja e a missão do crente no enfrentamento de uma pandemia? A missão do crente seria a mesma missão da igreja? Ou o crente como indivíduo, pensando aqui nele como um cidadão terreno e também um cidadão celestial, como a Bíblia ela coloca aqui, o crente, ele tem uma missão para além da igreja? Como o senhor vê essa questão? Primeiro nós temos que fazer uma separação entre a igreja como sendo o corpo coletivo, nem me refiro ao prédio, nem me refiro ao espaço físico, mas a comunidade cristã. Nós temos que fazer uma diferença entre a comunidade e os indivíduos. A igreja como um todo, ela tem sim uma grande responsabilidade em todas as circunstâncias, como coletivamente, para estar dando esse suporte. Primeiro, evitando colocar as pessoas em risco, tomando todas as medidas sanitárias necessárias, tendo todos os cuidados
para evitar que ela mesma se torne uma fonte da proliferação das doenças, e também auxiliando na instrução de como lidar com a situação, ajudando, dando suporte para alguém que precisa de algum equipamento, de algum remédio, de alguma coisa. E ela também, como igreja, procurando amparar e até mesmo fornecer as suas instalações, caso necessário, como aconteceu na época de Lutero, para ajudar nessa questão. Individualmente, a responsabilidade é distinta, até porque nós podemos pensar que existem médicos que são crentes, então a responsabilidade deles como médicos é diferente deles como igreja. Eles vão dar uma assistência mais pessoal, eles vão estar na linha de frente, combatendo o vírus, porém eles vão acabar se isolando, até mesmo muitas vezes da comunidade cristã, para evitar que possam passar alguma contaminação para as pessoas, como, por exemplo, motoristas de ambulâncias, ou como pessoas que trabalham em rádio, ou em qualquer área que ele está, a responsabilidade dele será distinta, porque ele terá uma função específica na sociedade e ele deve usar aquela função dele, que não é uma função, eu vou chamar religiosa, não é uma função ligada à igreja, para poder estar contribuindo, então, para o enfrentamento da pandemia. A igreja, coletivamente, ela tem algumas responsabilidades. E cada membro da igreja, então, comunga dessa responsabilidade. Porém, individualmente, como cada um está inserido num setor diferente da sociedade, cada um tem uma responsabilidade a mais do que a igreja como um todo. Ok, Pastor Sóstenes. Pastor Sóstenes, o senhor diria que nessa missão da igreja, né, em proclamar o evangelho, trazendo aí qualidade de vida, não somente espiritual, mas também uma qualidade de vida material para as pessoas que são alcançadas pelo evangelho de Cristo, o senhor diria que a igreja, nesse tempo que nós vivemos, ela tem sido apática ou passiva diante da imposição dos decretos, diante de situações de medidas sanitárias? O senhor entende que a igreja ela tem se mantido passiva ou ela tem agido de forma ativa nesse momento, mesmo com as limitações dos decretos, auxiliando não somente os membros da igreja, mas de alguma forma também trazendo aí um certo amparo para a comunidade em que ela está inserida? Essa é uma questão um tanto quanto polêmica e há uma grande divergência sobre até que ponto, mesmo numa situação de calamidade, o Estado pode estar interferindo na igreja. E aí, então, abriria um debate grande sobre essa questão, se a igreja, quando aceita e respeita os decretos estaduais que se preocupam com a questão sanitária, com a preservação de vidas, se a igreja está sendo passiva com isso, né? Nem vou entrar nesse mérito, se a igreja deve ou não acatar a questão do Estado por enquanto. Deixe-me falar da questão de como a igreja tem agido. Eu creio que tudo traz alguns prejuízos, mas traz também alguns benefícios. Sem dúvida, a igreja perde muito por não estar, por exemplo, tendo uma congregação com 100% dos seus membros reunidos, adorando ao Senhor, ouvindo a palavra, se edificando e se fortalecendo mutuamente. Eu entendo que a situação realmente é diferente, e por uma questão de amor ao próximo, uma questão de necessidade, nós temos que tomar alguns cuidados. Se essas medidas, por exemplo, da igreja passar um tempo sem ter nenhum culto presencial, se apenas 25%, se essas medidas, ou como teve um tempo aí 10%, que alguns até acham que foi ironia, se essas medidas são justas, corretas ou não, nesse mérito eu nem vou entrar. Mas eu quero abordar que a igreja ela tem feito coisas que antes ela não fazia. Muitas igrejas, então, começaram a ir mais longe. Saíram até mesmo do seu bairro, da sua comunidade, e através da internet, principalmente através do Facebook e YouTube,
as igrejas conseguiram alcançar pessoas que antes ela não tinha acesso. Creio que muito mais pessoas ouviram o Evangelho agora durante a pandemia do que ouviam antes, quando a igreja estava funcionando normalmente em suas instalações. Então, por um lado, nós perdemos muito na edificação da igreja, principalmente de alguns irmãos que não têm acesso à tecnologia. Quem tem acesso e não usa, aí já é negligência, já é outra coisa. Mas quem não tem acesso teve um prejuízo muito grande. Podemos pensar em alguns irmãos mais idosos, em alguns irmãos que moram em lugares isolados, em que não há internet ou que se há com grande dificuldade que conseguem acessar alguma coisa. Porém, muitas outras pessoas, amigos nossos de redes sociais, pessoas que gostam de assistir vídeos no YouTube, tiveram acesso às programações da igreja, puderam ser alcançados com o Evangelho, com o plano de salvação, puderam conhecer um pouco mais a palavra de Cristo, puderam ter uma esperança em meio a uma situação tão desesperançosa que colocou o mundo todo de pernas para o ar. Então, eu creio que houve prejuízo, sim, e ainda haverá, porém, eu creio que também esse tempo tem sido uma bênção. Não vejo, diferente de alguns, eu não vejo que haja uma perseguição com relação à igreja. Até porque nós podemos lembrar que um dos veículos mais importantes usados pelo mundo para fazer a cabeça das pessoas, fazer uma lavagem cerebral e implantar e incutir valores totalmente alheios, é a educação. E percebemos que até mesmo a educação, ela não foi mais continuada de um modo presencial. E nós enxergamos, então, que não é uma doutrinação contra a igreja, porque presencialmente